Turma, estamos aqui no canal do Choto porque ele teve uma demanda, ele pediu para mim, para o Cauã, exercícios, porque ele estava agoniado e falou assim, cara, eu preciso de exercícios para melhorar minha técnica, e eu preciso ajudar a minha audiência a melhorar, porque eles me perguntam qual exercício que é bom, o que fazer, como eu devo me movimentar, e aqui o desafio para mim e para o Cauã, a gente conversou, a gente vai passar 3 exercícios, com alguns bônus ainda, certo? E com bastante troca de ideias, 3 exercícios que vocês podem usar no clube de vocês, ou na casa de vocês, ou na garagem de vocês, onde vocês estiverem, para treinar, né, Cauã? Sim, sim. Vão ser bons treinamentos, né? Que a gente vai passar, claro, cada um tem o seu limite, mas não é nada daquele treino muito complicado que, mas eu não consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer aquilo. Não, pode ficar despreocupado, que vai ser um treino simples, mas que nós profissionais também usamos. É bom porque ajuda também a galera que está aí desse lado, que também está no mesmo nível que eu, né? A pegar esses insights, porque durante o treino eles vão passando várias dicas, várias coisas ali que ajudam bastante para nós, né? Então, fica aí ligado. Valeu! No treinamento, tem vários tipos de treinamento, né? Tem uma movimentação simplificada, que é o que você faz, por exemplo, que a gente faz muito, né? Faz um 2-2, 2 backs, 2 correntes, que é o treino mais simples que eu acredito que seja. No treino de meios, a gente faz um back, meio, back uma ponta, que é um treino de movimentação que, vamos dizer, que te dá uma certa confiança, até antes de jogos, principalmente de aquecimento e tudo. Mas também tem o treinamento de reação, que é muito importante também, porque uma coisa é você treinar 2-2, mas você sabe onde ela vai, então você pega ela com mais qualidade, porque você vai estar sempre inteiro, né? Concorda? Certo. E aí tem o meio qualquer ponta, que aí você vai jogar um no meio, ou no back ou no fora, então você tem que fazer a do meio, mas a próxima você não sabe onde vai, você tem que estar preparado para fazer uma no back ou no for, entendeu? E também tem o treino de saque curto, recepção curta, ele alonga uma, eu abro, a outra posso acelerar de back, por exemplo, ou então faço ao contrário, eu saco curta, ele deixa curta, eu deixo curta, ele joga primeiro no meu back, eu abro, finalizo de for. São vários estilos de treinamento, né? Mas eu acredito que hoje, para o vídeo, a gente pode passar mais ou menos dessa forma, um de movimentação, um de reação, um de jogada, e para os dois lados, né? Tanto para o for quanto para o backhand. Show, bora! Aí depois, pessoal, eu tô parado aqui, faço aqui, Você está sempre em movimento. No caso, não é uma grande movimentação, pode fazer uma movimentação mais curta. Tipo, eu não preciso fazer 2 backs aqui e ir lá buscar essa bola aqui. Não, até porque não tem tanto espaço. Então, a movimentação você vai fazer curta para o meio. Fazer 2 backs, vou movimentar para o meio, meu braço já chega lá. Poder fazer o corrente, faço os 2 correntes, eu retorno novamente. Qual que é o defeito da galera principal? Fazer os 2 backs, movimentar para os 2 fora. Quando a bola volta lá, só mete o braço. Só mete o braço. Por quê? Porque também tem muita gente que tem muita dificuldade na movimentação para a esquerda. Para a direita é muito fácil, todo mundo tem qualidade, se for ver, não é aquela galera que faz muito pivô, ela vira pivô, e ela busca a bola no for, fácil, né? Agora é difícil o cara que faz um pivô abrir de corrente e vir para cá para poder fazer pivô, porque é difícil a movimentação de lá para cá, entendeu? Eu acho que nesse treino de movimentação tem 2 conceitos que vai ajudar a galera. Se a galera entender esses 2 conceitos, não existiria, tá? Não tem erro. Assim, claro, tem outros conceitos, mas o básico. Tu tem que seguir a bola com a perna. Esse é o primeiro ponto. Porque se tu for reparar, a gente não repara de que forma que a gente segue a bola. Mas a maioria das pessoas, mesmo às vezes atletas que são mais experientes, em algum momento do jogo ele segue a bola com o braço. Tu nunca deve seguir a bola com o braço, tu deve seguir a bola com a perna. Né? Isso significa que aonde a bola vai, a tua perna está. Aí desde que tu colocou a perna bem, lá tu consegue fazer um bom gesto. E o segundo é colocar teu cotovelo aqui, imaginar um triângulo aqui e tocar a bola sempre no triângulo. Tem gente que fala também de um semicírculo aqui, também é um conceito interessante que vai na mesma linha. Tem um semicírculo aqui. Se tu toca a bola fora desse semicírculo, tá errado. Então, por exemplo, a bola está aqui. A bola está aqui. Aqui tu tem um semicírculo. Se tu toca a bola lá, tá errado. O que tu tem que fazer? Tu tem que mexer o teu semicírculo para tocar dentro do semicírculo. Entendeu? Então, se tu segue a bola com o olho, por exemplo, se tu não segue a bola com o olho, tu pode fazer isso aqui, ó. Sim. Se tu segue a bola com o olho, tu segue com o olho, tu toca. Tu segue com o olho, tu toca. Tu segue com o olho, tu toca. Ela tá aqui, tu toca. Pô, muito diferente, né? Então, esses 2 pontos são importantes para qualquer treino para fazer de movimento. Então, se tu concentra nisso, em geral a tua movimentação vai melhorar. E esse é um ponto mais importante. E que, tipo, a gente fala muito que esse é o principal, aquele conceito, aquele detalhe a mais. Mas na parte grosseira da coisa, é pegar sempre essa bola na frente, sempre na minha frente.
eu não posso nem pegar ela atrás, que eu estou errado, nem pegar ela muito distante. Porque daí só o meu braço vai. Então, como ele falou nessa questão de semicírculo, até um triângulo mesmo, sempre está pegando ela na frente, sempre perto de ti. Nunca distante. Se você deixa o teu braço esticar para pegar uma bola, você está errado, concorda? Não, você tem que estar sempre com o teu braço dessa forma, para que você esteja sempre inteiro para pegar ela. E com a sua perna mexendo. Você faz assim também. Vamos lá. Ainda bem, não. Vou falar, esse é o primeiro exercício, né? Você viu um exercício que traz uma certa confiança também no jogo. Se ele tivesse os atletas antes de um interclube, a gente chama de interclube, né? Interclube, uma competição ali, você vai jogar uma equipe contra outra equipe que tem muito uma Bundesliga, você vai ver diversos exercícios dessa forma. Aí falar, mas aquilo ali é só para aquecer? Não, aquilo ali também é para te dar uma certa confiança nos movimentos. Porque se você for entrar, vou sacar e vou abrir, aí você deu o final na primeira. Vou sacar, abrir, mas ela saiu alta. Você tem uma certa confiança, entendeu? Mas se você começa um exercício com movimentação, para você aquecer o teu corpo e depois entrar no jogo, aí você tem uma confiança mais elevada. Então, para de andar para trás, é uma característica que tem já na troca, de pegar a bola sempre embaixo. Tu tem um drive bom, a bola vem com bastante efeito, tal, mas tu pode fazer mais mal para o teu adversário, se tu pega um pouquinho mais na frente. Normalmente, os teus gestos estão bons, a qualidade da bola está boa, mas é que tac, tu anda um pouquinho para trás, 1-2. Anda um pouquinho para frente, tac, anda um pouquinho para trás, 1-2. Tenta manter uma linha parecida e avançar nessa bola da direita. Vai ser meio, qualquer ponta. Tá. Meio, qualquer ponta. Você só vai saber a primeira bola. Depois é qualquer ponta. Aí volta pro meio, qualquer ponta. Então vai ser aqui, ou eu pego aqui, ou assim, ou aqui, eu dou Não. Pega a primeira do meio, a segunda bola nos ângulos. E aí depois no meio de novo. Depois mesmo É um treino de duas bolas, bem simples. É meio, lá. No caso, a tua reação vai para a bola após o meio. Porque, tipo, eu joguei no foco, por exemplo, você pegou com reação. A próxima bola vai ser no meio. Você já sabe que ela vai ser lá. Aí a outra, novamente, nos ângulos. Meio, ângulo, meio. Não, meio de corrente, tá? Corrente. Pronto. Meio. É um pouco complicado, né? O que é interessante falar também, e aqui eu confesso que eu nunca sabia ajudar os careteiros, até se o Cauã souber falar melhor, ele fala, mas eu acho interessante isso porque nesse tipo de treino de reação, a gente trabalha muito com uma empunhadura um pouco mais neutra. Sim. E no clássico é simples, né? Tu tá com a raquete um pouquinho impressionante. Tu tá com a raquete um pouquinho mais alta aqui. E tu tem uma certa facilidade, né? Se o cotovelo está um pouquinho mais alto, né? O cotovelo apontando para baixo um pouquinho mais alto, a raquete mais alta. Está aqui, né? Está aqui. Posição um pouquinho mais neutra. E ok. O caneta eu não sei como, porque o caneta eu vi a tua primeira sequência aí. Tipo, é um troço que vai para lá, vem para cá, vai pra lá. E aí eu não sei como que é esse, até para quem é caneteiro raiz aí e quiser contribuir nos comentários, eu não sei como é que funciona essa questão de tentar manter uma posição mais neutra, entendeu? Porque pelo primeiro exercício que eu vi aqui, é muito diferente aqui. Em geral, o clássico, tu deixa a raquete um pouquinho mais alta aqui, tu tá bem para os dois lados. No caneteiro eu já não sei. Eu acredito que isso também seja. Não vou falar que aqui é um defeito, mas seja tipo que é uma dificuldade. Tem. E mas todo caneteiro eu acredito. Não, da empunhadura, né? não especificamente. Se você pegar no meio,
Só que sempre quando você pegar do meio, se essa bola for back, você desce a tua raquete para você dar o chute. Concorda? O classista não, se eu pegar do meio, a raquete está em cima da mesma forma, concorda? Sim. Eu acho que o classista tem até uma vantagem gigantesca nisso, né? Até como se for quer tentar mais dele, acho que seria legal porque tipo, o classista seja da mesma forma. Apesar da empunhadura estar um pouco mais para baixo, né? Do classista, o classista que pode estar dessa forma aqui. O caneteiro, se ele for pegar, a cabeça da raquete desce um pouco. Mas isso aqui não é nada grave, entendeu? Você vai estar na base, no centro do mesmo jeito, de pegar aqui, e na próxima bola você já está dessa forma aqui, e você consegue pegar ali em cima também, do que fazer isso e você descer para dar o chute, entendeu? Que é onde você perde tempo. Porque se você jogar e você estiver preocupado para fazer isso aqui, e a bola for no foco, você vai fazer, você vai estar meio assim, aí você vai pegar desconfortável lá. Ou tu faz a mesma coisa de esporte. Com 40 anos. Mas ele não falou no vídeo que era cometeiro raiz? Cometeiro raiz. Cometeiro raiz é muito foda, né? Você não pode adivinhar a bola. Não pode. É reflexo mesmo, é reação. Se você fizer um forehand e você vir pra cá, eu adivinhei que tem um back com muita qualidade forte. Aí, pô, mas um back forte. Mas isso não é. Entendeu? Sim. Por quê? Porque você adivinhou, então você está com qualidade nela. O importante é que você pegue ela com qualidade com a tua reação, com o teu reflexo. E não esperando, não adivinhando. Entendeu? Agora parece que nas primeiras sequências tu conseguiu encontrar a posição um pouquinho mais lenta. É que eu fiz exatamente o que ele falou para eu não fazer, eu tenho que adivinhar. Justamente. Desculpa. Eu tenho uma lista de chute sempre. Isso que é chute. É isso. Ai. Não. Ele faz isso não, né? Vamos mudar o nome do canal. Vamos mudar o nome do canal de Drive. Forehand. Vamos dar mais uma nova dica. Aí vai entrar o seguinte. Mesa toda livre. Entendeu? Isso é mais complicado. Porque você nunca vai saber. Então você não pode descer a raquete. Porque quando você desce, você perde tempo. Então tua raquete tem que estar sempre em cima, para sempre pegar ela. Isso aqui não é força, é movimento curto. Sim. E se eu jogar o meu braço para trás, eu perco tempo de bola. Então eu tenho que estar sempre pegando ela curta, um movimento curto, rápido, para estar sempre preparado para a próxima bola. Entendeu? Qualquer questão, em treinos cantados, tu trabalha melhor a técnica. Em treinos que não são cantados ou são semi-cantados, tu começa a trabalhar um pouquinho mais o jogo. E, no fim das contas, o que tu vai usar no campeonato, evidentemente, é um jogo. Sim. Só que se a técnica não estiver boa, também fica complicado de jogar. Então é difícil, depende de cada um, isso é muito individual. A pessoa onde tu vai trabalhar, onde tu tem que trabalhar um pouco mais cantado para trabalhar mais técnica, e onde tu tem que trabalhar um pouco menos cantado e depois serviço e tudo, para trabalhar mais jogo. Eu sempre sou a favor de priorizar isso, trabalho com jogo, trabalho com cantado e tudo. Agora, se a técnica está muito reação, depois saque, tudo tal, que é o que vai te ajudar mais. Só que se a técnica está muito ruim, também não vai adiantar muito. Então, é um desafio tu saber esse equilíbrio e priorizar isso, né? Quando que nós vamos priorizar mais técnica, quando que a gente prioriza mais tática em jogo. E o mentor pode te ajudar nisso. Vamos lá. Vamos ver esse com seus exercícios mais, vamos dizer, mais simples, mas os exercícios que você vai fazer apenas com duas bolas, certo? Que vai ser duas bolas. Vai ser saque, abriu, segunda bola no back, acelera, parou. Porque isso aqui é para trabalhar uma técnica. Certo. Porque se eu falar para o meu aluno, saca, abre de fora, dá um back. E depois é jogo livre. Eu trabalho muito com criança. Então você sabe que a criança tem aquele estímulo de se divertir e tal. Então qual que é o exercício? Saquei. Abri, finalizei. Por quê? Porque você vai estar concentrado na sua finalização, no seu movimento. Se eu sacar aqui, por exemplo, no jogo livre, peguei a bola sem qualidade, a bola foi alta, mas entrou no jogo livre, começou o jogo e tal, eu não me concentrei no que eu fiz. Sim. Concorda? Sim, só foi. Mas se eu raspo aqui, fiz a bola, ela saiu alto sem qualidade e parou, eu vi que essa bola sem qualidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar ela mais em cima, dar ela para frente. Porque é um movimento de entrega, não vai ser um movimento de toque, não vai ser reverter um efeito.
Entendeu? Você vai estar acelerando o teu movimento, no qual você já começou a reverter na abertura de corrente. Entendeu? E aí é um exemplo que eu estou dando para os jogadores mesmo. Até disse, não, vou trabalhar sempre mais simples. Abro, finalizo. Ok, pô, finalizei legal. Então agora eu vou fazer o contrário, vou sacar, vou abrir de back, vou finalizar no fall. Parei. Aí pô, fiz bem, fiz legal os dois. Aí o terceiro exercício, já estou dando já um terceiro exercício, né? Mas, enfim, já pegando um gancho. Ah, mas fiz legal, concentrei bem, fiz uma boa técnica. Quero entrar no jogo livre. Vai fazer a mesma abertura, porém, abre no meio, segunda bola nas pontas, livre. Entendeu? Porque você vai trabalhar o teu movimento, mas não vai ser o movimento que você sabe onde ela vai, que você vai fazer bem. Não, você vai abrir, você não sabe se vai ser lá ou cá, mas você precisa entrar principalmente. Reflexo, preso. Justamente. Aí tem vários fatores, entendeu? Então aqui eu vou sacar no meio, é isso? Falou? Isso, vai sacar no meio, curto, ou tu pode sacar livre também, porque com um saque curto você pode recepcionar tranquilamente. Se você estiver treinando com um parceiro que também está em busca dessa evolução como você também, sim, é importante que ele utilize toda a mesa, né? Certo. Para que ele use o forehand, use o backhand, e aí você está trabalhando os seus dois movimentos. Então você vai sacar curto, livre na mesa, eu vou espetar uma bola no seu forehand, você abre aqui na diagonal, eu bloqueio no seu back e você pode finalizar livre. Ok. Entendeu? Ok. Aí é como você quiser. Vamos lá. Vai. Trabalhar ela pra frente. Faz atenção com isso aqui. Mexe bastante. Aqui tu perde precisão. Isso aqui vai mexer, mas mais relaxado e no mesmo sentido. O que faz é que normalmente o principal motor teu vem daqui. Tá vindo daqui. A tensão muito aqui. E mexe muito. Tenta deixar mais estável, relaxado e mais aqui. De braço com o lugar comum. Está pegando e levando muito do lado também. Ela não E desce. sempre que pegar ela, em cima e levar para frente. Porque se você pegar ela e levar ela para o lado, você perde totalmente o movimento que você está fazendo. Sim. Entendeu? Você não vai ter qualidade nessa bola. Lá Então pra é frente. que você leva ela para frente, sempre terminando esse movimento na frente, não para o lado. Entendeu? Sempre para frente. Se você levar muito, você perde a qualidade. E esse é um tempo que você vai trabalhar com a qualidade de bola, com a finalização. Esse eu vou fazer mais. O teu ponto de abertura e também o teu ponto de finalização. Entendeu? E aí é muito importante que você faça também para os dois lados. Não adianta só vou abrir de fora e finalizar de back. Mas quando for o contrário, como é que fica? Quando o começo for a abertura de back, entendeu? Aí se torna importante que você faça para esses dois lados. Show na frente. Importante falar um adendo aqui, tá? A gente estava conversando antes né, de fazer o vídeo, que não existe a pílula mágica. Né? Porque uma das motivações de fazer o vídeo, acho que todo vídeo que faz é para ajudar a turma, né? Claro, não é nada. E às vezes a turma pensa que tem uma pílula mágica, né? Que às vezes o fulano treina e tal. Pra você ter uma noção, tem um exemplo legal aqui. Sabe qual é o exercício preferido do caldeirão? Não. Chute. Backhand. Qual é o exercício mais simples que pode... Não, assim, qual é um dos exercícios mais simples que pode ter? Corrente, eu acho. Também é simples, mas o dele preferido é saque livre. Saque livre. Saque livre. Não importa onde o saque, não importa a recepção. Saque livre. Mas por que eu dou isso como exemplo? Porque não tem nada de mágico. Tu pode fazer agora, falando aqui, um exercício de saque livre, por exemplo. Mas é a forma como tu faz. Disciplina, né? E aqui foi passado um exercício simples, que talvez muita gente que está assistindo esse vídeo conheça. Mas o importante é a forma como tu faz. O importante é ter alguém para te orientar para periodizar aquilo, quanto tu deve fazer, quanto tempo tu deve fazer, a forma que tu deve fazer. Agora, os exercícios específicos, da onde colocar a bola, da onde não colocar, não existe uma fórmula mágica. Assim. E os profissionais não fazem algo. Por exemplo, você vê um chinês que joga muito número 1 no mundo e tal. Você vai ver ele fazendo 2-2, back meio, back ponta, saca, abre, termina. Ele vai fazer tudo isso aí. Ou seja, galera, não é porque o cara é muito bom, porque alguém passou uma coisa muito maravilhosa, ele foi super
Não sei. Receber um super poder, não, cara. Parece que é realmente a disciplina, trabalho duro, é dedicar realmente tempo e repetir, né? Justamente, a repetição é o fator principal, né? Porque no tênis de mesa, para você evoluir, então, até na questão do saque mesmo que a gente conversou, você vai precisar sacar muito. Para chegar no saque com qualidade, eu precisei sacar muito. Entendeu? Porque não adianta nada eu ver um saque, por exemplo, que a gente olha muito no YouTube. Caramba, eu vi o saque, por exemplo, do Antuquinho. Caramba, eu vou fazer igual. Mas você pegou os detalhes, você prestou atenção onde é que ele toca, se ele toca na bola mais alta, se ele toca na bola mais baixa, se ele dá para efeito para baixo, se ele dá para efeito para cima. Mas eu vi que é lateral, vou sacar lateral. Quanto de força ele coloca? Justamente. Então você não sabe. Então tenta pegar mais os detalhes e não só usar ele no jogo, só para sacar, vou fazer igual. Porque você está fazendo aquilo ali a primeira vez, então você não vai ter qualidade como um Antuquinho, que treina, por exemplo, 1.500 bolas de saque. Entendeu? Então, você ter um auxílio também, isso faz muito importante. O meu trabalho de mentoria, você tem o seu trabalho na questão do YouTube, claro, acredito que nós três aqui, seja mesmo para desenvolver o tênis de mesa, para ajudar com o tênis de mesa, ajudar o esporte a crescer e também os atletas, aqueles que não têm tanto conhecimento, né? Então a gente faz dessa forma. Como eu tenho meu trabalho de mentoria, eu estou trabalhando com o YouTube, que também vai lançar a mentoria dele agora, né? Daí é esse mesmo princípio. É o caderninho dele. E foi isso, galera. Conteúdo denso, mas para quem realmente curte o esporte, cara, tá aí tudo. Eles falaram bastante, dando muitas dicas técnicas, explicações do porquê fazer cada coisa. Então, quem quiser aí rever com calma, escuta direitinho, porque eles foram analisando ponto por ponto, movimento, por que fazer, qual é a ideia, tática. Então, eu acho que tem bastante aí para contribuir para nossa comunidade. No mais é isso. Se você curtiu, deixa o like aí, comenta, se inscreve. Se você puder, hype o vídeo. Fala aí o que você achou. E até a próxima. Valeu!